Você está disponível, disposta para a mudança? A mudança, ela sempre ocorre quando existe uma necessidade das coisas se moverem, das coisas saírem do lugar, das coisas encontrarem outros destinos. A mudança é extremamente necessária. Se a gente se permitisse, se a gente olhasse para a mudança com um olhar mais positivo, mais criativo, ela poderia acontecer na nossa vida de forma mais leve e menos penosa. Porque toda vez que eu pensava na mudança, eu pensava de uma forma muito cansativa, de ter que tirar tudo do lugar, e às vezes essa mudança, ela não era uma mudança externa, era uma mudança interna que eu precisava passar, que eu precisava revisitar profundamente, olhar para o meu interior. E eu percebi que era muito importante eu estar mais disponível para a mudança, porque eu ia me tornar uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais adaptável, uma pessoa mais equilibrada, porque quando a gente se convoca a mudar, a melhorar, vamos falar assim, né, a evoluir diariamente, a mudança ela passa a ser uma aliada, ela passa a ser necessária, ela passa a ser aquele ponto de avaliação que, se as coisas permanecem muito tempo da mesma forma e isso começa a causar algum tipo de incômodo, qualquer tipo de incômodo, alguma mudança está sendo necessária. O difícil é a gente detectar qual, né? Porque a gente já não tem bons olhos para mudança, mas o que está precisando mudar? O que está precisando mudar? O que não pode ficar do jeito que está? Eu consigo fazer isso olhando para mim e não para fora? É muito importante a gente ter essa habilidade de entender o que é preciso mudar primeiro em nós, porque nós sofremos consequências externas. Se a gente não sabe colocar limites, nós sofremos violências, abusos, isso vira trauma, isso perpetua ao longo da nossa vida, isso impede a gente de ser feliz, de ser uma pessoa mais viva, mais criativa, mais potente, com mais conforto, com mais liberdade financeira, com mais paz. Quando a gente quer olhar para a mudança, a gente pode operar em todas essas áreas na nossa vida. Quando a gente quer olhar para ela de forma positiva e não negativa, e não pesada, e não naquela chave de que eu já tentei, não dá, e não consigo, e não acredito, e comigo não dá certo. Isso é mais cansativo do que a própria mudança. Quem já sentiu assim? Eu já senti muito que esse processo de negar a mudança, independente dessa negação, não estou dizendo que às vezes é consciente, às vezes a gente está negando coisas para se proteger, para não acessar memórias que são dolorosas. Não importa o motivo dessa negação. Quando a gente nega a mudança, o movimento não acontece, as coisas não encontram outros caminhos. Então é um assunto extremamente delicado, extremamente sensível, mas extremamente importante a gente olhar para as mudanças que são necessárias na nossa vida com mais afeto, com mais carinho, tentar nutrir um sentimento um pouco melhor. Isso pode aliviar o processo. Mudar é muito bom, transformar é muito bom, evoluir é muito bom. E não existe nenhum processo de mudança ou de evolução que não passe por uma mudança. Ninguém evolui estando no mesmo lugar. Pelo contrário, a gente fica andando em círculos às vezes. A evolução é espiral, ela leva a gente para cima, para frente, não para baixo, para trás. Está aí um dos benefícios da mudança. Não importa o tamanho da mudança que você fizer, quando você opera nessa chave de que você quer mudar, que você quer melhorar, que você quer evoluir, que você quer conseguir
vencer aquele desafio, aquele trauma, aquela situação. Quando você faz qualquer movimento em relação a isso, e é movimento, não é pensamento, precisa de uma ação. A mudança exige uma ação. Que ação é essa? Porque quando você faz qualquer movimento, você está sinalizando uma mudança. E isso é muito necessário. A vida é movimento puro. A vida é um constante movimento. Nós não paramos. Nada para. Até quando nós dormimos, nós estamos ali com os nossos órgãos funcionando, nossa respiração. Enquanto a gente respirar, vai ser possível realizar uma mudança, por menor que seja. Mas ela precisa ser realizada com o corpo. Aí sim, aí mudar os seus pensamentos com um hábito corporal que fortalece essa mudança pode ser mais rápido também. Então a gente sabe da quantidade de pensamentos que nós precisamos evoluir, melhorar, trocar, abandonar pensamentos que não levam a gente para frente. A gente sabe dessa quantidade de pensamentos que precisam ser trocados, que eu preciso fazer a limpa, que eu preciso colocar um novo chip ali de funcionamento. A gente sabe que isso é real, que os nossos pensamentos precisam ser revisitados o tempo todo. Mas quando nós colocamos uma ação relacionada a isso, fortalece o processo de mudança. As coisas podem caminhar mais rápido, porque toda mudança pede uma ação física. Se você reparar, toda mudança pede uma ação física, mesmo uma mudança interna. Então, essa foi uma das maneiras que eu compreendi como era possível potencializar aquele meu processo que eu estava precisando transformar, que eu estava precisando mudar o jeito que eu operava naquele tipo de segmento na minha vida. Quando eu percebi que eu, colocando uma ação física, potencializava, fazia com que o processo acelerasse, além de eu estar criando uma ponte de comunicação sadia da mente com o meu corpo, eu estava acelerando esse processo de mudança. Então, se o seu corpo e a sua mente estão conectados, alinhados, nossa, é muito mais rápido. Então, às vezes, é mais interessante a gente pensar nesse processo de comunicação interna, de reestruturar as pontes, né, do que eu comunico para mim mesma, o que é que eu estou comunicando, como minha mente se comunica com o meu corpo, como o meu corpo se comunica com o meu espírito. Reconstruir essas pontes pode ser o primeiro passo para que isso seja leve, para que isso seja rápido. Porque você pode começar um movimento, mas quando você se depara com uma ponte quebrada, destruída, você tem que parar e aí desanima. Perco o ânimo, perco a motivação. Então, um processo de comunicação interna, de reestruturação daquilo da sua essência, né? Daquilo que você é, daquilo que você está comunicando para você, daquilo que você percebe, porque tem gente que às vezes nem percebe o que é que está dizendo para si mesma, né? Mas quando você já percebe que esse movimento é necessário melhorar, você sabe também que as pontes precisam ser restauradas para que tudo caminhe de forma mais fluida. Então, pensa no trabalho que dá reconstruir ou fazer uma ponte do zero. Pensa em quantos movimentos existem aí. Nas pessoas levando material, nas pessoas colocando material. É movimento o tempo todo. Reforma, construção, manutenção. Exige muito movimento. Por isso que a gente tem essa sensação do cansaço. E cansa mesmo. Cansa. Mas se as pontes estão ali, zeladas, se eu estou zelando pelos meus 3 pilares, corpo, mente, intuição, se eu estou zelando pela comunicação deles, o que é essa comunicação? É a ponte de um para outro. Se eu tenho zelo por isso, não é pesado, não é difícil, é mais fácil de atravessar.
passa a ser mais prazeroso passar por pontes mais bonitas, pontes que estão construídas, que estão do jeito que eu quero, com flores, que a comunicação da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, as pontes estão ligadas, estão em funcionamento. A comunicação é feita mais rápida e todo o meu processo de mudança acontece de forma mais rápida e se torna muito menos cansativo. Pelo contrário, depois que você aprende que existe também um processo de zelar pelas suas pontes, pelas suas comunicações, suas relações, pelo seu círculo de relacionamentos, depois que você aprende a zelar por isso, você vai sentindo cada vez mais leveza, cada vez mais prazer quando uma mudança está a caminho, sabe? Porque serão mudanças mais prazerosas.